Outro dia, eu estava lendo um e-mail. Eu leio os comentários do meu blog diariamente. E uma das pessoas que fizeram o comentário disse assim: ô bispo, eu não me lembro o nome dela, me parece que é Ana, ou não sei, alguma coisa. Ela disse: bispo, é interessante que Deus não nos livra de chegarmos às tribulações, mas Ele nos livra nas tribulações. Quer dizer, Deus não me livrou de ser levado para a prisão, mas me livrou da prisão. Então, é assim que Deus trabalha. Deus permite que nós sejamos levados a situações difíceis, que passemos por águas profundas, pelo vale da sombra, da morte e da vida, mas Ele sempre nos resgata. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, de ir para a cova dos leões, mas Ele livrou Daniel dos leões. Ele não livrou os amigos de Daniel de ser jogado na fornalha de fogo, com um fogo 7 vezes mais quente do que antes. Mas Ele os livrou do calor do fogo. E nenhum fio de cabelo foi queimado. Ora, minha amiga, meu amigo, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu tenho crido, que eu tenho pregado, que eu tenho anunciado, que eu tenho ensinado, que eu tenho vivenciado. E isso é que faz a gente conquistar. Porque não ficamos a ouvir fofocas ou comentários. Pelo contrário, eu tenho para mim, isso é uma coisa minha pessoal, eu posso até passar para vocês, porque de repente vai ajudá-los. Eu tenho para mim não olhar para o que está ao meu lado, o que falo, o que deixo de falar. Eu não estou aí para o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a meu respeito. Eu não estou nem eu não quero nem saber, não tenho interesse nenhum nisso. Mas eu sigo em frente na minha crença, na minha fé. É isso que acontece. Eu mantenho aquela certeza. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus não vai falhar, não pode falhar. Ele não vai falhar, não, ele não pode falhar. A palavra dele não pode falhar, não pode falhar. Se a palavra dele falhar, então ele não é Deus, ele é fraco. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, entre dar ouvidos à fé na palavra de Deus e dar ouvidos à dúvida da palavra do diabo, falada através da língua dos sambalás desse mundo, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Porque eu sei que o meu Deus não falha. E o diabo sabe disso também. Ele sabe disso. Ele sabe que a palavra de Deus não falha. Por isso é que ele lança dúvidas e medos. Então, para você lutar contra os seus inimigos, lutar contra as forças espirituais do mal, se você não estiver imbuído de uma convicção, de uma certeza, então você não está apto para o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E somente os valentes tomam posse dele. Os fracos, os covardes, os tímidos, ficam para trás. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. O reino de Deus não é para filhinho de papai, não. Mauricinho ou Patricinha, não, é isso que eu quero dizer. O reino de Deus não é para Patricinho ou Mauricinho da vida, não. O reino de Deus é para macho. O reino de Deus é para mulher de verdade, é para as pessoas que já sabem o que querem e tomam posse por causa da sua força e não da sua debilidade. Não pensem os emotivos, os fracos, que Deus vai ter comiseração deles na hora do julgamento. Não vai ter, não. Porque Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu
o seu nome, Deus nos deu a sua palavra. O que, que nós precisamos mais? Agora, se a gente não crê, se a gente não acredita, se a gente não tem certeza, se a gente não se entrega a essa convicção, então, o que, que nós podemos esperar de Deus? Nada. Então, muitas pessoas têm fé em Deus, têm fé em Deus, mas não têm fé em si mesmas. Não acreditam em si mesmas. Ora, minha amiga, meu amigo, assim são os religiosos. Os religiosos são assim. Eles creem em Deus, mas não creem em si mesmos. Conclusão, nada é possível. Porque a fé só é materializada, só traz benefícios quando você crê em si mesmo e, sobretudo, em Deus. Quando você crê em si mesmo e em Deus, você tem coragem para tomar atitudes que não teria se não tivesse apoiado a sua fé na palavra de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quer vencer, e eu sei que você quer, então não deixe por menos. Deus disse, ser forte, quer dizer, tenha fé, creia em si próprio, creia em mim, acredite em si e acredite em mim, porque se você acreditar em você e acreditar em mim, nós dois vamos arrebentar. Agora, se você acredita em mim, mas não acredita em si mesmo, é porque você não acredita em mim, na realidade. Porque quem acredita verdadeiramente em Deus, acredita em si próprio. Essa é a realidade. No fundo é assim. Funciona dessa forma. E muita gente crê em Deus, mas não crê em si próprio. Então nós estamos lutando contra o inferno, contra forças espirituais do mal. Espíritos que estão aí há milhares e milhares de anos nessa terra. Espíritos do inferno que são sábios e que usam da sabedoria para tentar destruir. Ora, Deus nos tem dado o Espírito dele. Nem é um anjo, nem é um espírito de alguém, não. É o próprio Espírito de Deus para nos conduzir à plenitude de vida. Mas nós temos que ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Acreditar em nós mesmos e tomar atitude. Porque não adianta acreditar e não tomar atitude. Você tem que acreditar e ir em frente. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu tenho feito. E é isso que eu vou fazer até o dia da minha morte e passagem para a vida eterna. Portanto, minha amiga e meu amigo ouvinte, fica essa sugestão. Se você não conquista, a culpa não é de terceiros, não. A culpa é sua. A culpa não é de Deus, não. A culpa é sua. Você tem sido mole, você tem sido indolente, você tem sido preguiçoso ou preguiçosa, você fica esperando pelo pastor, você fica esperando pelos outros, você fica aguardando pelos outros, você fica na dependência dos outros. Deus não nos fez para sermos dependentes de ninguém. Ele fez-nos para dependermos de nós mesmos e, sobretudo, dele. Então não fique esperando como o nhoquim, né, que venha as coisas na sua mão. Você tem que correr atrás. Você não pode ficar aí esperando, porque a guerra é de vida ou morte. E se você não luta, minha amiga, meu amigo, você pode ter certeza que você vão passar um rolo compressor em cima da sua vida, porque você não luta, você fica parado, você fica esperando o quê? Esperando a banda passar? Não. Minha amiga, meu amigo ouvinte, levante-se, tome ânimo, não fique contando com A, B ou C. Conte consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. E vá em frente, tome atitude. Não fique na expectativa de alguém estender a sua mão e passar a mão por cima de você. Não. No reino de Deus não entra patricinhas nem mauricinhos. No reino de Deus entram mulheres e homens
que são valentes, pessoas corajosas, pessoas que são batalhadoras, pessoas que não temem arriscar a própria vida para conquistar a eternidade.